Motivados por ela, podemos cometer alguns atos com algumas consequências irreversíveis, das quais podemos nos arrepender depois. A natureza da raiva é explosiva, e quando seus índices aumentam, faz com que as pessoas ajam impulsivamente, dificultando assim o seu controle. Falando em raiva, agora que eu percebi que eu vim de verde, ó, igualzinho o Hulk, eu escolhi logo ele, né, para ser a imagem que representa a raiva aqui na websérie. Agora vai, vamos embora. Quando a raiva cresce, ela é perigosa e destrutiva, porque todos nós somos comparados a uma bomba onde podemos explodir a qualquer hora. Todos nós temos um estopim e isso vai depender muito do limiar de cada um. Isso vai depender muito da personalidade, até onde eu posso aguentar. Note que cada pessoa ela tem uma forma diferente de chegar a uma explosão. Uns têm os pavios mais curtos, outros maiores, mas todos nós temos essa bomba dentro de nós que pode explodir a qualquer momento. E uma vez que esse limiar ele é atingido, aí inicia a contagem regressiva. Essa explosão ela pode ser curta ou longa. Isso vai depender da quantidade de dinamite existente dentro de cada um. Esse acúmulo de raiva ele precisa sair. E na maioria das vezes, esse extravasamento ele vem em forma de xingamentos, ele vem em forma de gritos, ele vem em forma de violências verbais e também em violência física. Se observarmos o nosso corpo quando estamos a ponto de explodir, note que a raiva ela causa reações físicas muito claras, como por exemplo, o aumento da pressão arterial, a frequência cardíaca, a tensão muscular. Tudo isso são sinais de que a raiva está ali e que você vai explodir a qualquer momento. Por isso que ela é muito clara e ela não tem os seus disfarces, assim como existe no orgulho e na inveja. São diversas as situações que desencadeiam a raiva em alguém. A pessoa pode sentir raiva de si mesmo, por exemplo. Ela pode sentir raiva de algum evento, de algo que aconteceu. Ela pode sentir raiva de alguém que a tenha prejudicado. São diversos os fatores. Uma pessoa quando sente raiva, por exemplo, de uma doença, ela tende, após receber esse diagnóstico, a não aceitar um tratamento correto, adequado. Ela tende a sentir raiva dela mesma, ela tende a sentir raiva dos médicos, ela tende a sentir raiva das pessoas que estão à sua volta com o objetivo de ajudá-la. Tudo isso é uma forma de sentir raiva. É importante entender que a raiva ela nos dá duas condições. Ou a pessoa explode e a sua reação referente à raiva é atingir o outro, ou a pessoa implode, ela guarda essa raiva para si e começa a se autodestruir. Por isso que eu sempre enfatizo aqui na websérie Emoções sobre a importância de você conhecer as emoções, transformá-las em sentimentos, para você saber o que fazer com elas. Note que a raiva é uma emoção intensa, ela é forte. E a partir do momento que ela entra em você, você já começa a sentir os seus efeitos no próprio corpo, né? Como a questão do aumento da frequência cardíaca, a tensão muscular. E aí, por conhecer, através da sua personalidade, por você se autoconhecer, você sabe o tanto que é suficiente para que você possa explodir. E aí essa busca por esse conhecimento, quando você começa a se reconhecer e a identificar essa raiva em você, você começa a direcioná-la, você já sabe o que fazer, evitando assim que você possa explodi-la em alguém ou até mesmo implodir, trazendo mal a você mesmo. Porque uma coisa é muito certa, a raiva, ela fere a todos, mas ela fere muito mais quem a cultiva. É praticamente impossível imaginar que um dia podemos eliminá-la totalmente da nossa vida. Por exemplo, existem pessoas que têm o hábito de ter frequentemente
raiva de si mesmo, quando elas erram o caminho quando estão dirigindo, sentir raiva de algo, como por exemplo, chegar atrasado em algum compromisso devido a um trânsito, devido a uma chuva. São situações onde as pessoas começam a sentir raiva e isso vira algo cotidiano. E o resultado da raiva que sentimos de nós mesmos é muito parecido com o resultado da raiva que sentimos do outro. Note que sempre iremos responder sobre a raiva devido a alguma frustração, e essa frustração pode ser com o outro ou comigo, sobre algum acontecimento inesperado. E a autoagressão que eu tenho com o outro, quando eu tenho uma raiva externa, é a mesma autoagressão que eu tenho comigo, quando eu tenho raiva de mim mesmo. Segundo a filosofia budista, a raiva é um dos vícios fundamentais que complica a existência humana, provocando inclusive um sofrimento mental. Uma das suas características é a sede pela vingança. Vingança essa que gera uma mistura de raiva e revolta, com o objetivo em dar o troco naquela pessoa que lhe causou sofrimento. Freud dizia que podemos fazer uma projeção dos nossos sentimentos para com uma outra pessoa. Por exemplo, se eu imaginar que o outro possa sentir por mim a mesma raiva que eu sinto dela, eu vou mudar a minha forma de explodir essa minha raiva. Uma outra forma de fazer uma associação entre a raiva e o medo é quando eu reconheço a capacidade destrutiva que a minha raiva tem e eu tenho medo de perder o controle e cometer alguma consequência muito séria. É por isso que o medo ele é muito importante na vida do ser humano. Se o ser humano ele não sentisse medo, nós seríamos iguais a animais selvagens. Agora vamos para um momento que eu acho muito bacana, que é responder as perguntas que eu recebo dos seguidores via direct. Como controlar a raiva? Como eu até falei no começo do vídeo, por isso que é importante você se autoconhecer. A raiva ela é muito clara, então ela não tem os disfarces, ela não vai passar despercebido, ela não vai ser sutil, assim como a inveja e como o orgulho. Então ela chega de uma forma muito clara. Você começa a ter reações no seu corpo, você começa a sentir. Você que já sentiu raiva, ou seja, todo mundo já sentiu raiva, pode lembrar que a sensação que você tem é que você realmente é uma bomba e que você está prestes a explodir e que precisa somente de mais alguma coisa para que você exploda. Então, quando esse momento estiver chegando, que você começar a sentir os efeitos que a raiva provoca em você e começar a perceber que você já está a ponto de explodir, você que já se conhece, você tem que buscar o seu mecanismo de defesa. Uma das coisas que é interessante é manter uma distância da pessoa que você está com raiva, tentar relaxar, curtir uma música, sair do local onde você está. Tudo isso vai evitar que esse estopim que falta para explodir, ele aconteça. Tem uma outra pergunta aqui que diz o seguinte: quais são as reações do corpo quando sentimos raiva? Inclusive eu até falei sobre isso. Você tem aí diversas reações físicas aí no seu corpo, como tensão muscular, um aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial, tudo isso você sente mesmo, como se você fosse uma bomba e está prestes a explodir. Tem uma outra pergunta de um seguidor que diz o seguinte: por que a raiva é considerada um sentimento ruim? Existe uma cultura, e eu falei isso no primeiro episódio da websérie Emoções, onde nós classificamos os sentimentos e as emoções. Elas são classificadas em emoções ruins e emoções boas. As emoções que são ruins eu tenho que bloqueá-las e evitar de sentir. As emoções boas eu devo cultivá-las. A raiva é vista como sentimento ruim, mas na verdade ela é um sentimento destrutivo. Não existe sentimento ruim. Existe sentimento destrutivo. Porque quando a gente tem essa cultura de que o sentimento é ruim, o que eu vou fazer? Eu vou bloquear, eu vou deixar de sentir. Ou melhor, eu vou evitar não senti-lo. E aí eu pergunto, qual a pessoa que nunca sentiu raiva? É impossível.
Como eu falei, é praticamente impossível evitar de senti-la, de eliminá-la totalmente da nossa vida. Então, ela é considerada um sentimento ruim por causa do poder destrutivo que ela possui, né? Quando eu explodo essa minha raiva, eu vou utilizar algumas características, alguns comportamentos, como a violência, seja ela física ou verbal, eu vou agredir, né? Eu vou xingar, eu vou ser agressivo com alguém. Então, por isso que ela é vista como esse sentimento, como um sentimento ruim. Só que eu tenho sempre enfatizado que o importante é mudar essa forma de falar, é dar uma outra conotação. Ela não é um sentimento ruim, ela é um sentimento destrutivo. Eu posso sentir qualquer sentimento. Agora, o que eu vou fazer com ele é que vai determinar e fazer toda a diferença. Tem uma outra pergunta que diz o seguinte: a raiva é a ausência do perdão? E eu vou deixar para responder essa pergunta na próxima semana. Isso é proposital. Vocês vão entender o porquê que eu não vou falar sobre o perdão agora, mas só no próximo episódio. E eu quero aproveitar para dizer que vocês não percam o episódio da próxima semana, porque ele está muito, mas muito legal. Vai vir novidades, hein? Muita novidade por aí. Muito obrigado a você também que tem me assistido, que tem participado, seja assistindo, seja curtindo, seja compartilhando, seja indicando alguém para assistir, mandando perguntas, mandando mensagens via direct, falando: olha, eu não sabia que eu tinha esse sentimento. É muito bom ter a participação, a presença de vocês, porque isso é um gás para que eu possa cada dia dar o meu melhor e que você seja aí alcançado. Um forte abraço e até a próxima semana, no próximo episódio da websérie Emoções.